No final do século XVII, eram quase 500 engenhos em funcionamento no Brasil, a maioria deles em Pernambuco, mas também aqui na capitania do Rio Grande, em lugares como Ceará-Mirim, Macaíba. Que bom que você veio! Nós somos Saraivada de História e estamos no YouTube e no Instagram. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. São mais de 30 videoaulas de história misturadas com outras linguagens, com outras formas de conhecimento. E a Saraivada de História de hoje vai ter muita fotografia. E para isso, eu convidei a minha amiga Elaine Paiva, pedagoga, cantora lírica, musicista e fotógrafa de mão cheia. Segundo ela, ela é conhecida como a doida dos engenhos, porque percorre o interior do Rio Grande do Norte fotografando ruínas de engenhos. Claro que eu não ia recusar um convite desse, né? Então, eu tô aqui fazendo o vídeo. Queria deixar bem claro uma coisa, cada olhar é um olhar. Isso independe até de fotografia e de fotógrafo. Cada olhar de cada pessoa vai ter uma perspectiva e ela independe de fotografia. Ela depende muito mais da cultura que a pessoa tem, do que ela leu, do que ela viu, do que ela assistiu, do que ela sentiu. É muito mais uma sensação, um sentimento, do que propriamente de uma técnica, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui é uma perspectiva minha muito individual, que pode ser muito diferente de outro fotógrafo ou de outra pessoa. E esse meu olhar, ele é muito voltado para a estética da arquitetura e de uma inquietude muito própria, muito individual minha, pelo meu campo de interesse, que é a arquitetura, né? E esse meu interesse pela estética colonial, pela estética própria desse universo, né, da transitoriedade, que é a Casa Grande, a senzala, que não mais existe, e todo esse universo açucareiro que partiu da mesa, né, das nossas mesas, daquela época das mesas, né, até ganhar o mundo. A colonização do Brasil efetivamente vai começar no século XVI. E a partir desse momento, Portugal pega o açúcar, já que tinha know-how de produção do açúcar nas ilhas do Atlântico, e começa a produzir açúcar no nosso país. Para isso vão ser montados engenhos. Os engenhos deveriam produzir cana-de-açúcar, que seria moída, transformada em grandes blocos, né, de melaço de açúcar, que seriam refinados e distribuídos na Europa com a ajuda dos holandeses. O açúcar é a principal atividade econômica do Brasil colonial nos 2 primeiros séculos da colonização. E esses engenhos vão chegar também à capitania do Rio Grande, o atual estado do Rio Grande do Norte. Como as coisas podem perdurar, né, por tanto tempo, e também ser abandonada, esquecida e escanteada, né? Eu me lembrei de um material muito simples, que às vezes a gente não dá nem importância, que vou mostrar aqui na fotografia, que sustenta basicamente toda a estrutura de um engenho, que é a madeira, por exemplo, né? A gente vê uma janela dessa, uma janela da Casa Grande, que foi construída em 1900 e que até hoje está praticamente inteira. Aí a gente fica pensando por quê, né? Se hoje a gente vai ao comércio, adquire uma janela e com poucos anos, digamos no máximo 10 anos, aquele material que a gente compra já adquire bicho, já corrói facilmente, já adquire ranhuras, com sol, vento e chuva, mesmo que a gente invernize, já se desgasta muito facilmente, e uma janela dessa de 1900. E como é que está organizado esse engenho? Todo engenho
eram formados por Casa Grande, a fábrica de moagem, né? Para cana, para rapadura, para farinha, para as coisas que eram utilizadas no engenho, e a senzala, onde ficavam os escravos. E a capelinha, ou a igreja, que tinha dentro do engenho. As madeiras que eram utilizadas para a Casa Grande eram os melhores materiais. Eram para durar para todas as gerações. Pais, filhos, netos. E o engenho tem, claro, a área do cultivo, mas a parte construída, além dessa estrutura de maquinário, a gente tem a Casa Grande, a senzala e a capela. E é interessante observar que, de alguma maneira, isso representa a sociedade açucareira, a sociedade brasileira da época. Gilberto Freire escreveu um clássico, Casa Grande e Senzala, exatamente porque representa, de alguma maneira, a elite branca, né? A elite escravocrata e as populações escravizadas. Em geral, africanos, mas também indígenas. Escravos eram tratados, vocês sabem como, né? Como animais. Como dizia o padre Antonil, os escravizados eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Viviam em péssimas condições de vida, em péssimas condições de alimentação, com uma série de imposições, de restrições, não podiam sequer cultuar os seus orixás, não podiam ter, muitas vezes, relacionamentos conjugais, não podiam ficar próximos aos parentes, aos filhos, às filhas, enfim, era uma situação absurda. Apesar da beleza, da poética dessas ruínas, das casas grandes, das capelas, e quase nenhuma ruína de senzala, até pelos materiais que eram construídos, ou por ser uma parte da nossa história que se quer esquecer, ou que se fez por onde esquecer, né? Por vergonha, por medo do que isso possa desencadear, seja lá como for. Mas o fato é que, apesar dessa poética, eram lugares de muito sofrimento, de muita opressão por parte dos senhores e senhoras de engenho. É tanto que o padre Antônio Vieira, um grande escritor, e em um dos seus sermões, compara a estrutura do engenho, a fornalha, o calor, o fogo, os lamentos, os gemidos ao próprio inferno. Ele usa essa simbologia, essa metáfora, para explicar aquela relação em que as pessoas eram castigadas, sofriam e eram obrigadas a fazer aquilo que não queriam, a produzir, a trabalhar dentro dos engenhos. Claro que o engenho também tinha trabalhadores livres, mas simplificadamente é uma sociedade bipolarizada. Então, o X da questão era a Casa Grande. Então, a Casa Grande perdurava sempre os melhores materiais, o madeiramento sempre os melhores, por isso que duravam sempre e duram até hoje, se bem cuidados. E quais eram as melhores? As madeiras eram mogno, cedro, nós tínhamos a peroba, que era uma árvore maravilhosa que tinha no sul da Bahia. O diferencial delas durarem é que bicho nenhum comia. Então, se bicho nenhum comia, porque ela soltava um pó amargo, ela amarga. Então, inseto nenhum comia, inseto nenhum. É tanto que se você chegar dentro de um engenho que tem esse tipo de madeira, você ainda sente o cheiro, porque elas têm um cheiro próprio. Você sente o aroma dessas madeiras muito forte. Você sente o cheiro, aquele cheiro de velharia, propriamente dito. Tem gente que acha fedorento, mas eu não acho fedorento. Eu acho eu acho perfumado, eu acho cheiro de árvore. Então, é um cheiro muito próprio. E a história é para ser lembrada, não para ser esquecida. E pessoas como a fotógrafa Elaine Paiva são fundamentais para que essa memória esteja viva. Hoje tivemos uma participação de luxo da fotógrafa Elaine Paiva. Siga ela nas suas mídias, nas suas redes sociais também. E siga a gente. Nós somos Saraivada de História e até a próxima.